Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente sejam bem-vindos, esse é o primeiro módulo do nosso curso de Lógica e nesse vídeo a gente vai falar sobre introdução à lógica, motivação para estudar lógica, por que isso é importante e um pouquinho do que é que isso tem a ver com ciência da computação. Então, a primeira pergunta que tem que ser respondida é o que é lógica? Bom, lógica é uma palavra que vem do grego e ela tem dois significados bastante aceitos atualmente. O primeiro significado é o uso do raciocínio, da razão em alguma atividade. E o segundo é o estudo normativo do raciocínio válido. Bom, no primeiro caso, certo? No primeiro significado, a lógica se refere à nossa capacidade de pensar, raciocinar e tentar resolver algum problema utilizando esse raciocínio que a gente desenvolve. Ou seja, a gente quer usar a razão para resolver problemas ou para argumentar com outras pessoas sobre qualquer coisa, tá bom? E no segundo caso, quando a gente fala do estudo normativo do raciocínio, o que é que a gente quer? A gente quer formalizar matematicamente o nosso raciocínio, a gente quer descrever utilizando ferramentas matemáticas o mundo que a gente está descrevendo e tentar desenvolver raciocínio automático através de ferramentas, certo? Do que a gente descreveu. E é aí que lógica tem a ver com ciência da computação, tá bom? Bom, quando a gente fala de lógica como ferramenta para a razão, vamos usar alguns exemplos para a gente entender melhor o que é que eu quero dizer. Então, no primeiro caso, a gente tem esse exemplo aqui. Se eu li a revista na cozinha, meus óculos estão na mesa da cozinha. Eu não li a revista na cozinha. Portanto, meus óculos não estão na mesa da cozinha. Bom, essa é uma forma que eu tenho de juntar peças, de juntar fatos que aconteceram e tentar deduzir alguma coisa. Bom, no caso específico, a dedução é errada, né? Porque não é porque eu não estava que eu não li a revista na cozinha que eu esqueci meus óculos lá. Eu posso ter, aliás, eu posso ter ido na cozinha por qualquer outro motivo, né? Eu posso ter esquecido os óculos lá quando eu fui tomar um copo d'água, tá? Mas eu li a revista na sala, beleza? Similarmente, tá bom? A gente tem aqui um outro exemplo que é pinguins são preto e branco. Alguns shows de TV antigos são preto e branco. Portanto, alguns pinguins são shows de TVs antigos. Bom, a gente cai exatamente no mesmo erro de raciocínio. Então, esse parece que é uma coisa que não acontece muito, mas é muito comum as pessoas caírem nesse erro de raciocínio, tá bom? E a gente vai estudar nessa disciplina exatamente como é que a gente evita esse tipo de coisa quando a gente formaliza o mundo que a gente quer raciocinar sobre, tá? Quais são as ferramentas formais que a gente tem para isso? Bom, mais um exemplo, agora um pouquinho mais próximo do nosso mundo. Classificação de e-mails. Então, todos vocês já usaram ou o Gmail, ou Outlook, seja lá o que for, qual for o e-mail preferido de vocês. Os filtros. Então, você cria filtros de acordo com quem enviou a mensagem, qual o subject, se vai para algum grupo, o destinatário. Tem diversos filtros possíveis. Então, esse é um possível grupo. Se a mensagem vem de asterisco@hackers.com e o subject da mensagem contém "você ganhou", então coloca a mensagem no spam. Isso é uma coisa extremamente cotidiana nossa. A gente usa isso inclusive no nosso hábito de programação, raciocínios muito parecido, tá bom? E isso tem tudo a ver com lógica. Outro exemplo, e-commerce. Se o produto é um notebook e o cliente é o estudante, ou o cliente é o professor, e a data é dezembro, ou seja, eu tenho uma grande condição aqui, né? Se produto é estudante e cliente, se produto é notebook e cliente é estudante, ou o cliente é professor e a data é dezembro, então o preço é R$ 500. Tá muito barato esse notebook. Se aparecer a promoção, vocês virem, por favor, avisa aí para mim também. Beleza? Mas, enfim, isso são formas que a gente tem de descrever um determinado mundo, descrever uma determinada realidade, e tudo isso se baseia na lógica. Bom,
A lógica não é uma disciplina nova, tá? A lógica é uma disciplina que remonta a mais de 2.300 anos atrás. Começou com os gregos, especificamente Aristóteles, foi o primeiro dos filósofos gregos a tentar formalizar um sistema de lógica que pudesse ser usado para alguma coisa. Salvo engano, apenas duas ciências são mais antigas do que a lógica. É a filosofia e a matemática. Tá? Para Aristóteles, a lógica tinha três princípios. O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade diz que A é A. Então, se você tem uma cadeira, essa cadeira é essa cadeira. O princípio da não contradição diz que nada pode ser A e não A ao mesmo tempo. Ou seja, um número, vamos supor um número inteiro, 1, ele não pode ser 1 e não 1 ao mesmo tempo, onde não 1 pode ser 2, 0, 3, qualquer coisa aí, tá? E por fim, o princípio do terceiro excluído diz que tudo é A ou não há. Ou seja, qualquer coisa que você pegue, ou ela ou ela possui um determinado atributo, ou ele não possui aquele determinado atributo. Tá bom? Essencialmente, são esses três princípios que foram desenvolvidos na lógica aristotélica. Mas esses três princípios são muito poderosos. Aristóteles desenvolveu um silogismo. E o silogismo nada mais é do que um modelo de raciocínio baseado na ideia da dedução, em que você tem duas premissas que geram uma conclusão. O que é uma premissa? Uma premissa é um fato que você tem acerca do mundo. E a conclusão é aquilo que você deduz partindo daquelas premissas. Então, a grosso modo, o que você tem é que, se todo x é y e A é um x, então A é um y. Ou, num exemplo mais palpável, todos os homens são mortais, onde x, homem é x e mortal é y. Sócrates é um homem, Sócrates é humano. Então, Sócrates aqui no caso é o A. Logo, Sócrates é mortal. Beleza? Então, esse é o tipo de raciocínio que começou a ser desenvolvido nesse tempo, que começou a ser formalizado e chegou até nossos dias e foi evoluindo ao longo do tempo. Esqueci de mostrar aqui, mas a história da lógica, ela não se resume, obviamente, a Aristóteles, ela chega até os nossos dias atuais, tá? E, bom, vários outros matemáticos e filósofos contribuíram na história da lógica. Então, para que a lógica serve? A lógica serve para uma infinidade de coisas, algumas muito pragmáticas, outras nem tão pragmáticas assim, mas tem muita aplicação no nosso dia a dia. A primeira aplicação são concursos. Todo concurso que você vai fazer, concurso público, tem uma parte de lógica, em que basicamente o que eles querem saber é se você é capaz de, dado algumas premissas, você chegar a uma determinada conclusão. Então, por exemplo, aí a gente tem uma questão que caiu no concurso do NCE da UFRJ. Sabendo-se que um número real x é negativo ou maior do que 1, o que é que você pode afirmar sobre ele? Então, uma dessas cinco possibilidades ela é verdadeira, e se você desenvolver o raciocínio, você vai chegar à resposta correta. Outra coisa, nem tão nobre quanto um concurso, digamos assim, são quebra-cabeças. Existem diversos tipos de quebra-cabeças. Quem gosta de jogar, possivelmente joga algum tipo de quebra-cabeça. Diversos tipos, como o Candy Crush. Candy Crush é um tipo de quebra-cabeça que tem um componente meio de azar, mas é um quebra-cabeça. Então aqui a gente tem uma figura que ilustra uma charada que é mais ou menos clássica, que é, você tem um fazendeiro, e esse fazendeiro tem que atravessar um rio, e ele está levando 3 itens. Está levando uma cabra, está levando um pé de alface, um moed de alface, tá? E está levando um lobo. Não me pergunte por que ele está levando um lobo, mas o lobo é essencial para a história. Tudo bem? Então,
Ele tem que atravessar o rio. O problema é que ele só pode levar um item de cada vez. Ele não consegue levar 2 itens por vez, ele só pode levar um. Então ele tem um problema, que é o seguinte: se ele levar o lobo primeiro, certo? O bode vai comer o alface. Se ele levar o alface, o lobo vai comer o bode. Então ele tem que montar um sistema em que ele atravesse o rio, atravesse e volte diversas vezes e transfira as 3 mercadorias para o outro lado do rio. Então, salvo engano, aqui eu não estou lembrado direito, deixa eu ver. A solução é, primeiro ele leva o bode. Como na outra margem vai ficar o lobo e o alface, o lobo não gosta muito de alface, ele não vai comer o alface. Ele volta sozinho. Depois ele leva o lobo. Mas ele não pode deixar o lobo e o bode lá. Então o que é que ele faz? Ele traz o lobo de volta, tá? Aí ele leva o alface. E do lado B da margem, do lado distinto da margem, vai ficar de novo o lobo e o alface. Aí ele volta, pega o bode e termina de atravessar o rio. Beleza? Então isso é um exemplo de como a gente usa o raciocínio para desenvolver, de como a gente usa a lógica para desenvolver um raciocínio e chegar à conclusão de um problema. E a gente é acostumado a fazer isso no nosso dia a dia de diversas formas. Sudoku também é um tipo de passatempo, um tipo de quebra-cabeça que a gente usa lógica bastante, tá? Outra questão que a lógica trata é a resolução de paradoxos. Então, o que é um paradoxo? Se vocês são um pouquinho nerds, feito eu sou, eu acho que no filme De Volta para o Futuro, o cientista lá maluco, ele disse que um paradoxo é uma daquelas situações em que pode destruir o universo. E mais ou menos é isso mesmo quando a gente tenta raciocinar sobre o que os paradoxos representam. Tá? Então, esta sentença é falsa. O que é que a gente pode refletir sobre isso? Esta sentença é falsa. Ela é falsa ou é verdadeira? Tá? De fato, ela é falsa ou é verdadeira? É falsa. Ou falsa, de fato. Então, se ela for verdadeira, significa que o que está escrito nela é falso. Mas, por outro lado, se ela for falsa, significa que o que está escrito nela é verdade. Então, a gente tem uma situação que dá o nó no juízo, né? Ou seja, a gente tem um paradoxo, porque a gente tem 2 fatos que se contradizem. Outro paradoxo é o paradoxo do Pinóquio. Então imagina o Pinóquio, todo mundo conhece o Pinóquio, que é aquele boneco que quando mente, o nariz dele cresce. E o Pinóquio chega e diz, meu nariz vai crescer agora. E aí, o que é que acontece com o nariz do Pinóquio? Ele cresce ou não? Bom, se o Pinóquio estiver falando a verdade, quando ele diz, meu nariz vai crescer agora, e o nariz dele vai crescer, o nariz dele não pode crescer porque ele falou a verdade. Por outro lado, certo? Se ele estiver mentindo, o nariz dele vai crescer, certo? Mas ao crescer, o nariz dele faz com que a frase que ele falou seja verdade. Então, mais uma vez, a gente tem uma situação em que a gente tem 2 verdades se contradizendo, tá bom? Tem 2 realidades se contradizendo. Então a lógica nos ajuda a determinar, a identificar esse tipo de situação e fugir delas, tá? A lógica é muito usada na argumentação, na identificação de falácias. Então, existem inúmeras falácias que a gente usa quando a gente está discursando que idealmente deveriam ser evitadas e no nosso mundo em particular, que é um mundo onde a gente espera um comportamento, ou identificar comportamentos ideais das coisas, a gente tem que evitar, tá bom? E como aqui a gente está falando do mundo de ciência e computação, como é que a gente transforma o nosso mundo, a nossa descrição no mundo de maneira que um computador possa interpretar de maneira inequívoca, ou seja, sem paradoxos e sem falácias da argumentação. Então aqui a gente vai desenvolver um diálogo exemplo entre 2 professores, professor Tiago e professor Killer, tá bom? E professor
O professor Killer é um pouquinho teimoso e ele chega para o professor Tiago e diz: P1 deveria ensinar Java, pois é mais fácil. E o professor Tiago, beleza, challenge accepted. Aceito o desafio, me convença. Então o professor Killer começa a falar sobre por que ele acha que Java deveria ser ensinado em P1. A primeira coisa que ele diz é: eu fiz alguns programas em Python e eles são difíceis de entender. Bom, basicamente, o professor Tiago vai responder que os exemplos não são suficientes para essa conclusão. Por quê? Porque os poucos programas que eu fiz em Python, eles não me dão um espaço amostral suficiente para chegar a conclusão nenhuma, certo? Eu tenho uma amostra muito pequena e a partir dessa amostra pequena eu quero generalizar. E isso não é possível de ser feito. O segunda falácia é a derrapagem, o slippery slope. Se eu começar a aprender Python, os alunos nunca mais vão fazer nada em Java. E o professor Tiago responde: bom, o primeiro evento não necessariamente leva ao segundo. O que é que está acontecendo? Eu estou elaborando uma sequência de premissas e conclusões, certo? Que conduzem a uma situação absurda. Não é porque você começou a aprender em Python, ou você começou a aprender em Pascal, ou qualquer outra linguagem, que nunca mais você vai querer aprender outra linguagem. Né? Ou seja, eu enumerei algumas coisas que eu achava que era verdadeira e de repente eu cheguei a uma conclusão que não tinha nada a ver. Argumentação circular. Java é melhor para P1 porque ela é mais fácil de aprender. Ora, eu já comecei a minha argumentação lá atrás dizendo que os alunos deveriam aprender Java porque Java é mais fácil. Aí quando eu chego e digo que eu devo usar Java porque é mais fácil, de novo, eu incorro num negócio que chama raciocínio circular. Ou seja, eu pego uma premissa e a partir da premissa concluo ela mesma. Eu não estou desenvolvendo raciocínio. Na verdade, eu estou usando a minha justificativa como conclusão. E isso tem que ser evitado também. Tá? A gente tem a falácia do espantalho. Tá? Que coisa, por que você odeia tanto Java? Ou seja, eu estou deturpando a opinião do professor Tiago para dizer que você não quer que use Java porque você odeia Java. Basicamente, o que eu estou fazendo é, numa escala um pouco maior, eu crio ideias que são reprováveis, que são fracas, e digo, você tem essas ideias. Ou seja, eu estou meio que desqualificando ele. Tá? Isso tem que ser evitado. Simplificação exagerada. Se eles não aprenderem outra linguagem direito, é melhor que eles saiam sabendo Java. Certo, mas por que eles só podem saber um ou outro? Não existem somente dois resultados possíveis. Tá? Isso se parece bastante com generalização. Post hoc ergo. Correlação. Eu aprendi com Python e não consegui um bom emprego. A culpa é de Python. Bom, basicamente, o que eu estou dizendo é que eu não consegui um bom emprego porque eu aprendi com Python. Mas não é porque um evento vem antes do outro, ou seja, eu aprendi Python antes e não consegui um bom emprego depois, que necessariamente existe causalidade entre eles. Existe uma correlação, mas correlação não é causalidade. Não necessariamente eu ter aprendido Python primeiro é o motivo de eu não ter conseguido um bom emprego. O que, aliás, diga-se de verdade, nenhuma coisa nem outra é verdadeira, né? Porque eu tenho um bom emprego e eu não aprendi em Python primeiro. Eu aprendi um negócio um pouquinho mais velho. Red Herring. Meu primo só conseguiu entender recursão em Java. Ou seja, eu dou uma pista enganosa. Eu distraio da questão importante para tentar chegar lá. Essa falácia ela é cometida quando você introduz um assunto que é irrelevante, certo? No que se está discutindo, e você tenta desviar a atenção para chegar a uma conclusão diferente. Argumentum ad populum, sei lá como é que fala. Mas você trabalha com Java, não vai defender aquilo que dá sustento. Ou seja, você está apelando para o emocional. Pô, eu trabalho com Java, você chega para mim e diz: ah, mas você não gosta de Java, que raiva é essa que você tem de Java?
você é seu ganha-pão. Você começa a me atacar, a apelar para o meu emocional. Eu disse, pô, se eu não gostar de Java, eu vou ficar sem receber o meu dinheiro no final do mês, vou perder meu emprego, sei lá, entendeu? Ou seja, ele tenta ganhar a causa apelando a uma grande quantidade de pessoas, certo? Ele tenta ser populista. Argumento ad hominem. Você não sabe nada, nem se formou em computação. É o ataque à pessoa. Ou seja, quando você não tem mais o que falar, você começa a atacar a pessoa com quem você está discursando. E existem diversas outras falácias, certo? E, bom, se vocês tiverem interesse, vocês podem clicar nesse link aqui. Né? Tem aqui um linkzinho, deixa eu ver. Opa, não. Caneta, borracha. Bom, não estou achando aqui não, mas aqui onde tem falácias é um link que vocês podem ler sobre diversas falácias existentes, tá bom? E em computação, do que é que tem a ver lógica para computação? Bom, quando a gente fala de lógica para computação, a gente está falando de linguagens para modelar situações práticas. O objetivo é desenvolver essas linguagens, certo? Em que você possa expressar o mundo utilizando essas linguagens, ou seja, descrever o mundo, essas situações que você está trabalhando, certo? Com o intuito de analisar formalmente, através de ferramentas ou provas formais. Ou seja, o que é que eu quero no final das contas? O que eu quero eu estou desenvolvendo um sistema, eu quero modelar esse sistema utilizando a minha ferramenta lógica, certo? E a partir dessa ferramenta, desenvolver raciocínio automático sobre esse sistema. A lógica, ela se desenvolveu há 2.300 anos atrás, mas só recentemente ela começou a ganhar mais interesse dos matemáticos, tá bom? Foi Leibniz que, bom, além das contribuições que ele deu para o cálculo, certo? Ele foi o cara que começou a ver a lógica como um conjunto de símbolos. Ele começou a introduzir símbolos e ele começou a propor que a lógica poderia ser usada de forma análoga à matemática, como se fosse um cálculo. Beleza? Isso em 1716. Em 716, 150 anos mais tarde, esse cara, George Boole, introduziu um negócio chamado álgebra booleana, tá? Que é uma lógica simbólica que você descreve axiomas e operadores. Não é nada, era só um sistema axiomático que você poderia desenvolver algumas expressões lógicas, mas foi isso que possibilitou a criação dos circuitos modernos, né? Dos circuitos digitais e, por consequência, dos computadores. Então, em 1925, o Gottlob Frege desenvolveu a lógica de primeira ordem. Ele basicamente pegou a lógica desenvolvida por Boole e adicionou um negócio chamado quantificador. Quantificador é aquilo que a gente já viu em algum momento. Existe um elemento ou para todo elemento alguma coisa é válida. Por fim, em 1978, esse cara aqui, Kurt Gödel é esse cara nessa foto à direita, e à esquerda dele está outro cara, outro cientista do século XX. Ele estava mal acompanhado. Esse Einstein acho que não fez nada importante não. O cara estava muito mal acompanhado. Mas, a despeito de suas companhias, ele desenvolveu um negócio chamado completude da lógica de primeira ordem e a indecibilidade de qualquer linguagem com números reais. O que é que esse nome difícil quer dizer? Basicamente, ele provou que em qualquer sistema axiomático da matemática, certo? Existem teoremas que não podem ser provados verdadeiros ou falsos. Qualquer sistema matemático que seja poderoso o suficiente, eu consigo descrever proposições, teoremas, que eu não consigo provar se eles são verdadeiros ou falsos. Talvez por isso a gente tenha algumas coisas na matemática que ninguém provou
alguns teoremas clássicos que ninguém provou nem desprovou até hoje, tá bom? Então, por hoje é só. No próximo kit a gente vai falar sobre codificação em lógica proposicional. Valeu, pessoal!